Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu voltei com 3 cadernos, quase 4, e também com uma caixa pequenininha. Essa é a minha segunda caixa, porque eu tenho uma maior. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu trouxe tudo isso. Mas se você quiser saber, continue assistindo o vídeo. Bom, como vocês já puderam ter notado pelo título do vídeo, eu vou estar falando um pouquinho sobre diário. Não sou a melhor pessoa para fazer diário, confesso. Eu já fiz por 2 anos. Então eu tenho esse daqui, que é de 2011. Então, aqui, cadê? 2011. E como vocês podem ver, a pessoa não era lá a fã do diário, entendeu? Vou fazer isso aqui, não vou chegar tão perto para não aparecer o número, mas como vocês podem ver, tem um espação em branco. E tem muita, muita coisa. Ao mesmo tempo que não tem quase nada, porque como eu já falei, eu não era uma pessoa tão, assim, chegada no diário. Então eu tenho páginas em branco, eu tenho páginas que eu quase não escrevo nada, porque não dá pra ver, eu acho. Porque eu não era tão fã, assim, de diário na época. Ainda não sou, não consigo manter um diário todo santo dia, eu não consigo. Esse aqui foi um segundo ano que eu tentei, e isso aqui foi de 2012. Esse aqui já foi do ano seguinte, e como vocês podem ver, esse caderno aqui era uma agenda, e esse aqui já é um caderno normal. Então, assim, você não precisa ter um caderno super bonitão pra poder ter um diário. Você pode ter um caderno simples e você pode decorar esse caderno simples. Mas eu tinha esse caderno simplesinho e esse era meu diário. Isso aqui foi em 2012. Então eu tenho várias coisas, eu tenho várias anotações, eu tenho partes que eu grifava quando eram partes que eu queria, tipo, meio que ter, assim, certeza daquele dia, eu grifava certas partes. Então, assim, eu também parei com esse daqui, eu comecei, era no dia 9 de... Janeiro, fevereiro, março, abril, maio? Dia 9 de maio eu comecei, só pra vocês terem ideia. Comecei no dia 9 de maio e o meu a última coisa que eu relatei foi no dia 10 de julho. E como vocês podem ver, eu só tenho isso aqui de anotação. Pra o quê? 3 meses? Não, 2 meses não é muita coisa. Entendeu? Se você for anotar todo dia. E aqui eu realmente não tenho coisas de todos os dias. Eu tenho, tipo, coisa de um dia, mas que dava 3 páginas. Então por isso que eu tenho muita coisa. Mas o que acontece? Quando esses 2 anos passaram, eu não queria mais fazer diário, porque eu não dava certo, eu não queria. Bati na tecla de que eu não queria fazer diário. E daí eu comecei a acumular as coisas que eu ganhava. Então eu ganhava as coisas e eu ia guardando. Por exemplo, tenho meu medalhão, porque o meu medalhão caiu. Soltou o negocinho, por isso que eu não tô usando. Então eu tenho meu medalhão aqui dentro. Então eu tenho pedrinhas, eu tenho várias coisas. E isso aqui é o que me ajuda, é o meu diário. Isso aqui acabou sendo meu diário. É a forma com que eu tenho de lembrar do que aconteceu. Então não é um diário convencional, não é aquele caderno que você senta e você escreve tudo que você tá sentindo. Mas é algo que você consegue guardar as suas memórias. Então, eu tenho essa pequenininha, que é onde eu coleciono as coisas que eu ganho. E como vocês puderam ver, eu sempre escrevo. Na outra caixa eu tenho pulseirinha de acampamento, eu tenho embalagem de papel de presente, tipo assim, não embalagens grandes, mas um pedaço. Eu tenho cartõezinhos, sabe aqueles bilhetinhos, aqueles correios que eles fazem no acampamento pra você mandar cartinha pras pessoas? Eu tenho todas as cartinhas. Eu tenho foto, eu tenho cadernos, eu tenho bandeira, eu tenho blusa, saia, eu tenho muita coisa. Eu tenho flor seca, eu tenho muitas coisas que me lembram de algumas coisas que aconteceram no meu passado. E por mais que às vezes sejam lembranças não tão boas, eu guardo. Porque, querendo ou não, fizeram parte do meu passado e fazem parte de quem eu sou hoje. Então são coisas que eu lembro. Então, nesse caderno aqui, eu consegui me sair melhor em relação ao diário, porque eu não fiquei presa nesse negócio de
tenho que escrever todo dia. Então aqui eu não tenho registro de todos os dias, mas eu tenho registro de coisas importantes e que marcaram a minha vida. Nesse caderno eu tenho a minha experiência antes do meu batismo, porque eu nunca tinha relatado, então eu virei assim, se eu vou fazer um caderno sobre experiências que já aconteceram comigo, eu vou começar das que eu lembro de hoje. Então essa tem aqui a minhas experiências com o meu batismo. Depois de algumas caravanas que eu fui no templo, algumas coisas que aconteceram durante a minha indexação, quando eu comecei a fazer indexação. Aqui eu tenho de quando eu fui pro Pioneer Track. Quem não sabe, tem vídeo no canal. Tem 2 vídeos no canal, tenho falando sobre e tenho mostrando já eu no Pioneer Track, tipo, eu me ajeitando pra ir. Então aqui o Pioneer Track é muito engraçado porque ele tem 8 páginas, eu acho. 8 páginas. Então ele começa aqui e daí ele vem essa página, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa e essa. E essa daqui é uma listagem de todas as pessoas que estavam na minha companhia, na minha família do Pioneer Track. Aqui eu tenho uma escritura que foi citada lá. Eu tenho uma frase que uma das pessoas que estava acompanhando a gente falou. E é muito legal quando você olha pra tudo isso, sabe? Porque você começa a lembrar de tudo que aconteceu com você. E querendo ou não, as coisas que aconteceram com você são as que te fizeram chegar onde você tá. Então eu olho pra mim hoje e eu posso dizer que tudo isso que tá aqui são coisas que vieram no meu passado. São coisas que ajudaram a construir eu, sabe? Mas é muito legal quando você vê isso, sabe? Quando você olha e você começa a ler. E isso me ajudou muitas vezes durante esse ano, quando eu vi assim, tô a fim de ler o meu diário hoje. Ver tudo que aconteceu. E às vezes coisas que você passou no passado e você não lembrava te ajudam nas suas decisões de agora. E isso aconteceu quando eu tava lendo esse diário esses dias. Há um tempo atrás eu tava em dúvida do que eu deveria fazer, de algumas decisões que eu deveria tomar. E daí eu comecei a ler e eu vi que algumas coisas lá no meu passado que não são as mesmas coisas, mas são ideias similares, ou então discursos de conferência que eu tenho aqui, que me ajudaram bastante na hora de tomar minha decisão. Então eu sou muito, muito, muito grata por ter isso aqui comigo, sabe? E nesse aqui eu já comecei a escrever algumas coisas. Esse aqui foi o que eu levei pra... Esse aqui foi o que eu levei pra última conferência, então eu tenho alguns post-its aqui dentro. Eu tenho algumas escrituras que eu gosto, que eu gostei pra marcar aqui. Eu tenho uma listagem de escritura. Mas é basicamente isso que eu tenho nesse caderno aqui. E eu tenho folhas secas, mais folhas secas. E essas aqui, elas têm atrás eu escrevi, não sei se dá pra ver, eu escrevi de onde foram. Mas isso aqui são as coisas que contam a minha história, sabe? Então eu posso dizer que eu tenho a minha história aqui e mais em outra caixa. E são as coisas que contam a minha história, são as coisas que me construíram, me trouxeram aonde eu tô hoje. E eu sou imensamente grata por tudo que tá aqui. Por todos os momentos bons, todos os momentos ruins que eu tenho recordado, tanto dentro da caixa, tanto nos meus diários que eu escrevi à mão. Então são coisas que, assim, às vezes a gente pensa, nossa, por que isso tá acontecendo comigo? Mas quando você olha pra trás, você vê o quão grata você é por você ter passado por tudo aquilo. Às vezes a gente não enxerga no momento, mas quando a gente vai ver, foi uma coisa que super ajudou a gente. Então é mais ou menos essa a ideia do diário. E também eu penso assim, um dia eu quero ser capaz de contar os meus filhos, aos meus netos e, tipo, todas as pessoas que vierem depois de mim sobre a minha história. E eu sei que com o passar do tempo, alguns detalhes são esquecidos para trás. Então, quando você escreve a sua história, você consegue botar alguns detalhes que você sabe que provavelmente no futuro você vai esquecer. Então, se você escreve, é muito mais difícil de ser apagado. Então, isso é um dos motivos do porquê eu adoro escrever. Escrever também acaba sendo uma experiência muito boa, porque você acaba botando pra fora aquilo que você tá sentindo. Então, sempre tenha um caderno, não que você precise escrever todo dia, mas uma vez ou outra, quando você achar necessidade. Vai ajudar muito, 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 e você vai contar a sua história de uma forma bem diferente. Você vai poder contar quem você é através de palavras ou através de caixas como eu, ou através de papel de bala e tudo mais.
Mas hoje eu consigo contar sobre mim através dos meus diários e através das minhas caixas. E se eu começar a tirar tudo que eu tenho dentro da minha caixa, eu posso dizer quem eu sou, porque eu vou ter fotos, eu vou ter bandeiras, eu vou ter camisetas. E aquilo são... todas aquelas coisas são parte de alguma coisa em especial que aconteceram na minha vida. Então, se tá ali dentro é porque tem um motivo especial. Não foi só porque, nossa, eu achei legal, vou botar ali dentro. Não. Tiveram um motivo especial pra estar lá dentro e foi alguma coisa que me marcou. E eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Se vocês realmente gostaram desse vídeo, eu posso fazer um próximo abrindo as duas caixas e contando a minha história pra vocês. Literalmente contando a minha história, de onde veio cada coisa e tudo mais. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Bye!